Olá, eu sou a Luciana Hoppe, editora da Circula, e este é o podcast As Três Primeiras Páginas. Nesse programa, apresentamos livros de diversas áreas do conhecimento e diferentes tipos de narrativa. Vamos ler as 3 primeiras páginas de cada obra e apresentar dados interessantes sobre ela. No podcast de hoje, vamos ler A Síndrome do Mal, de Antônio David Catani, editado pela editora Circula. Catani é doutor pela Universidade de Paris Panthéon-Sorbonne, professor titular de Sociologia da URGS, programa de pós-graduação em Sociologia, pesquisador 1A do CNPq, pesquisador visitante na Universidade de Oxford, professor visitante na Universidade de Bolonha, vice-presidente do Instituto Justiça Fiscal. Nos últimos anos, a produção de Catani esteve centrada na questão das desigualdades socioeconômicas, com ênfase especial na concentração de renda. Seus trabalhos de pesquisa apontaram de maneira inequívoca que a concentração desmedida da riqueza opera contra a justiça social e contra a democracia. O mal está associado a iniquidades crescentes e é mobilizado politicamente pelas classes abastadas como forma de preservar privilégios e garantir patrimônios e rendas. Entre as obras mais recentes publicadas pelo autor, encontram-se Justiça e Iniquidade, Caríssimos Ricos, A Riqueza Desmistificada. Em A Síndrome do Mal, Catani propõe que o mal existe e ele contamina a sociedade. Analisá-lo e criticá-lo não é revelar um presente tenebroso e um futuro inexorável, mas, sim, ter elementos para modificar a realidade. Compreender o que está acontecendo pelos meios racionais é um desafio. É uma luta contra a malignidade social. É um esforço para construir uma sociedade regida por princípios éticos que assegurem a dignidade e a liberdade de todos. Vamos à leitura. O mal existe. Eles estavam entre nós, sempre estiveram. Faziam declarações infames e cometiam atos inóbeis. Por um tempo, foram falas e comportamentos ocasionais. Nos encontros sociais e familiares, em tom de gracejo, emitiam opiniões e julgamentos constrangedores, tolerados com condescendência pelos demais. Na rua, no trabalho, em eventos públicos, se manifestavam de modo violento, por vezes hediondo. Essas atitudes não recebiam repúdio enérgico porque eram consideradas surtos passageiros e isolados. O noticiário e as redes sociais registravam casos muito mais graves de comportamento antissociais, de brutalidade praticadas por ensandecidos, de apologia a crimes horríveis. Embora chocantes, esses fatos pareciam desconectados de uma realidade próxima. Uma chacina de inocentes na periferia de uma metrópole qualquer representava ter significado equivalente a de um atentado cometido por um grupo armado num desconhecido país do Oriente Médio. O ódio disseminado nas redes sociais era visto como uma ameaça fictícia. A repetição constante dos casos mais tenebrosos e o caráter sistemático da violência e da incivilidade provocaram uma escalada dos crimes. O horror começou a se materializar em casos anteriormente inimagináveis, quando, por exemplo, numa simples disputa pela mobilidade urbana, um motorista intolerante e inclemente atropela de maneira deliberada dezenas de ciclistas ou de pedestres. Quando o extermínio de pobres e pretos se torna política de Estado por exigência explícita de parte da população. Quando, por divergências políticas, uma médica pediatra recusa atendimento a um bebê doente. Quando esses casos se multiplicam e permanecem impunes, eles deixam de ser um problema individual. É o caráter moral coletivo que precisa ser posto em questão. Apesar da insegurança e dos traumas relacionados ao aumento da criminalidade, esta
era considerada pelo senso comum como sendo causada por indivíduos ou facções marginais, por criminosos ou gangues de vilas pobres, todos eles provenientes do submundo, um submundo existente em qualquer país. A autoproclamada boa sociedade era apenas a vítima. Algumas análises altiloquentes chegaram ao ponto de classificar o fenômeno em termos de guerra civil, culpabilizando o Estado por tudo, desconsiderando ao mesmo tempo as manifestações de desumanidade, de ódio por parte de segmentos da população tidos como normais. Quanto mais hipócrita é a violência, mais sinistra e trágica. Não existe uma datação precisa que nos permita identificar quando se acentuaram as manifestações de malignidade de muitos brasileiros. Indivíduos extravasando preconceitos, racismo, intolerância e ódio existem desde sempre. Porém, os casos mais escabrosos eram contidos pelas normas sociais, pelas políticas públicas e pelos aparatos legais. É possível reconhecer na esfera pública alguns fatores que contribuíram para potencializar os comportamentos deletérios. A exemplo do que aconteceu com a escravidão, nunca foi feito meia-culpa do regime ditatorial. O judiciário avalizou a ignominiosa lei da anistia e os perpetradores não só permaneceram impunes, como guardaram legitimidade perante parte da população. Desde 2010, políticos, apresentadores de programas policiais nas rádios e nas TVs, influenciadores nas redes sociais, pastores fundamentalistas e outras personalidades se projetaram, avivando e defendendo ideias e práticas intolerantes e discriminatórias. Primeiramente, se opondo de maneira raivosa aos direitos humanos, à liberdade de culto e de cátedra, aos princípios elementares da justiça. Logo a seguir, defendendo a ditadura, a repressão e a tortura, propondo a eliminação física dos pobres e o justiciamento de suspeitos. Esta foi a leitura das 3 primeiras páginas do livro A Síndrome do Mal, de Antônio David Catani. Gostou desse livro? Você encontra esta e outras obras interessantes aqui na Circula, no Oswaldo Aranha 522, Loja 1, em Porto Alegre, ou no nosso site www.livrariacircula.com.br. Se inscreva no nosso canal para acompanhar tudo o que acontece por aqui e para ouvir as 3 primeiras páginas de outras obras. Tem alguma sugestão de leitura? Deixe o título nos comentários. Até mais!